Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Christian Ferreira, sou cirurgião plástico e meu objetivo aqui hoje com você é esclarecer todas as suas dúvidas sobre abdominoplastia. Sim, cirurgia de abdômen. Vamos junto! O que é abdominoplastia? A abdominoplastia nada mais é do que a retirada de pele e gordura em excesso da região abdominal. Quem são os pacientes que têm indicação de abdominoplastia? É justamente o paciente que tem uma flacidez, seja por um aumento de peso, seja por uma gestação prévia, que tem aquele estiramento da pele e a pele volta ao normal. Outras indicações comuns de abdominoplastia, por exemplo, daquela paciente que é mais magrinha, mas tem um pouquinho de flacidez, é ter cicatrizes no andar inferior do abdômen, como uma cicatriz de cesárea não muito bonita, uma cicatriz de ectomia, ou até mesmo estrias, caimento de pele e de voltar ao normal. A abdominoplastia, na maioria das vezes, ela é associada à lipoaspiração para refinamento. É muito importante você entender que a lipoaspiração vai dar o contorno para o seu corpo, a retirada da gordura vai dar o contorno, e a abdominoplastia vai retirar a flacidez dessa pele. A abdominoplastia pode ser de 3 tipos principais. O primeiro delas é a abdominoplastia clássica. A gente pega a parte inferior do abdômen, retira essa parte inferior e reinsere o umbigo. Existe também a mini abdominoplastia, indicada principalmente para as pacientes que têm uma flacidez leve a moderada, que essa flacidez seja principalmente no andar inferior do abdômen. Claro que a cicatriz da mini abdominoplastia ela é menor. E ainda a gente tem nos pacientes pós-bariátricos, principalmente, ou com grande perda de peso, com atividade física, dieta, ou até mesmo uso das medicações como Wegovy, Ozempic e Saxenda, que a gente tem uma flacidez extrema desse corpo, a gente precisa fazer uma abdominoplastia em âncora. Na imagem aqui, você consegue ver os 3 tipos de abdominoplastia que você consegue já começar a pensar e entender qual é o mais indicado para o seu caso. Engana-se você que você acha que a abdominoplastia é uma cirurgia apenas para mulheres. Ela está muito presente em homens, principalmente em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, ou aqueles pacientes que tiveram aumento e redução de peso, eles são candidatos a fazer a abdominoplastia. Existem diferenças principais entre essa cirurgia. Na mulher, a gente busca um corpo mais contornado, uma cicatriz mais delineada. No homem, essa cicatriz vai ser mais baixa para ficar escondida dentro da sunga, ficar escondida dentro do calção, e o corpo do homem ele é um pouco mais quadrado. Essas particularidades todas eu converso com você na consulta para tirar essas suas dúvidas, mas eu queria deixar claro já no início que essa é uma cirurgia que não é feita apenas em mulheres. Muitos homens fazem e a gente tem resultados extraordinários. Mas você pode me perguntar assim: eu quero fazer uma abdominoplastia, eu quero saber se essa cirurgia vai servir para mim porque eu quero emagrecer com ela. Para com isso, óbvio que não. Lipoaspiração, abdominoplastia, cirurgia plástica não é cirurgia de emagrecimento. A cirurgia plástica é uma cirurgia de refinamento. Primeiro você vai emagrecer, você vai chegar em níveis adequados de segurança de cirurgia, baixo percentual de gordura, IMC mais baixo, melhorar a massa muscular na academia. No segundo tempo a gente fazer uma cirurgia de refinamento, que é a cirurgia de abdominoplastia. Então presta bem atenção nesse ponto. Não é para você emagrecer. A cirurgia de emagrecimento é a cirurgia bariátrica. A gente está falando de uma cirurgia de refinamento, que é uma cirurgia plástica, então a gente precisa fazer o emagrecimento antes, para depois fazer a cirurgia com segurança e a gente evitar complicações. Continuando sobre preparação para a cirurgia, é óbvio que a gente precisa estar com os exames pré-operatórios adequados, a gente precisa estar com uma baixa inflamação corporal. Lembra, a cirurgia é um processo inflamatório, então a gente precisa reduzir essa inflamação para operar com maior segurança e evitar complicações no pós. Exame estando ok, mudando a sua vida, já fazendo atividade física, cuidando da dieta, fazendo tudo que está dentro do escopo de um pré-operatório seguro, a gente pode realizar essa cirurgia com segurança. E aí você vai entender o porquê que o pós-operatório ele acaba sendo muito mais tranquilo. Porque a gente cuidando da alimentação, a gente cuidando da atividade física, a gente melhorando o teu corpo para a cirurgia já no pré-operatório, os teus exames estando todos dentro da normalidade, o seu pós-operatório ser muito tranquilo e você não sentir inclusive dor. Sério, quando a gente fala de abdominoplastia, a primeira pergunta que a gente tem é justamente dor. Vou sentir muita dor? Com a maneira que a gente faz a cirurgia utilizando múltiplas tecnologias de segurança, mas que também ajudam no pós-operatório, o estímulo doloroso é muito baixo. Então, o que acontece?
Hoje, a paciente e o paciente, ele se mobiliza muito cedo, ele se mobiliza muito rápido. A gente tem uma equipe de pós-operatório especializada para te ajudar nesses primeiros momentos, justamente para a gente minimizar a sensação de dor. Claro, não tem como não sentir nenhum tipo de desconforto, nós estamos falando de uma cirurgia. É a mesma coisa de fazer um treino intenso numa academia. Você treina muito forte, você vai sentir uma dor, um desconforto muscular no outro dia. Mas não é aquele desconforto máximo que a pessoa fique deitada numa cama, longe disso. A ideia de um pós-operatório seguro, dentro dos meus protocolos, é que você se mobilize o quanto antes, que você saia da frente da televisão, que você caminhe, que você esteja sempre ativo, porque isso vai minimizar o estresse cirúrgico e vai aumentar o seu limiar de dor. O que significa isso? Menos dor no pós-operatório. E quanto tempo você precisa ficar afastado das suas atividades? Vamos falar bem a verdade. Se você é uma pessoa que faz atividades com muito peso, pega, por exemplo, paciente, técnico de enfermagem, ou pega caixas, está muito nativa, é ideal que você fique afastado dessas atividades mais pesadas por 30 dias. Mas se a tua profissão é uma profissão mais tranquila, que você consegue voltar rapidamente, por exemplo, quem trabalha com internet, quem trabalha em escritório, ou até mesmo quem trabalha em clínicas, que você não tem tanto esforço, 2 semanas são suficientes para você voltar para o seu dia a dia. É uma recuperação tranquila, uma recuperação acompanhada pela minha equipe, justamente para a gente fazer uma recuperação otimizada e que você volte o quanto antes para as suas atividades. Eu tenho certeza que você está falando assim, estou em pós-operatório, vou fazer uma cirurgia, eu preciso fazer drenagem. Não acertei? Mentira. Não existe drenagem no pós-operatório. Equipe especializada de pós-operatório vai trabalhar com mobilidade, por isso tem menos dor. Vai trabalhar a mobilização dos teus tecidos, claro, para melhorar o inchaço, para melhorar o edema e você se sentir mais confortável no seu pós-operatório. Não acho que no pós-operatório de cirurgia plástica, no pós-operatório de abdominoplastia, que a gente está falando nesse caso, você vai fazer 3 vezes na semana drenagem. Não vai fazer isso, porque isso pode até piorar o resultado da cirurgia. Você sabia que estimular o tecido após uma lipoaspiração, após uma cirurgia plástica, muitas vezes durante a semana, num intervalo de tempo muito curto, piora o resultado e dá mais fibrose? É justamente isso que eu estou falando. Então, o acompanhamento de fisioterapia especializado no pós-operatório, a gente vai ter no primeiro mês um acompanhamento de 1 vez na semana, com exercícios de alongamento, de mobilidade, de melhoramento da sua cicatrização, e aí depois nós vamos espaçar ainda mais esses atendimentos, evitando que a gente tenha fibrose, por exemplo. Claro que toda cirurgia pode gerar, toda lipoaspiração, na verdade, pode gerar uma fibrose. Mas a ideia da fisioterapia orientada, como eu faço na minha equipe, é justamente a gente usar essa fibrose a nosso favor. A gente utilizar essa fibrose nos locais que a gente precisa para o seu resultado ficar melhor. Outro assunto muito interessante e que eu tenho certeza que você também tem dúvida em relação a isso é como vai ficar o seu resultado. O ponto principal, quando a gente fala de resultado de cirurgia plástica, a gente sempre tem que alinhar com cada paciente o corpo que o paciente tem hoje e como esse corpo vai ficar depois da cirurgia plástica. Não existe mágica. Você não vai entrar no centro cirúrgico e vai sair pronta do centro cirúrgico com o resultado todo esculpido. Claro que não. Então, o primeiro ponto que você tem que entender: o corpo que você tem hoje vai projetar o corpo que você vai ter depois. Então, se você está mais cheinha, a gente tem uma quantidade máxima de gordura que a gente pode tirar e isso vai refletir no seu resultado. Se você é mais magrinha, tem percentual de gordura mais baixo e tem mais flacidez, você vai ter um outro tipo de resultado. Por isso que a avaliação comigo é tão importante. Por isso que você vir para sua consulta para a gente entender quais são os pontos principais para vocês e até entender se é o seu momento certo de fazer a cirurgia, porque muitas vezes a expectativa que você tem em relação ao seu resultado, a gente não consegue chegar nesse momento. Então a gente precisa fazer uma mudança do estilo de vida, a gente precisa treinar mais, emagrecer algumas vezes para a gente remodelar esse corpo e aí sim a gente chegar naquele corpo da blogueira que muitas vezes você quer. Um corpo mais sarado, mais definido, um corpo que fique mais curvilíneo e com menos gordura localizada. E dentro da técnica que eu utilizo de abdominoplastia, eu faço uma abdominoplastia de definição natural. O que significa isso? Eu pego a sua gordura, que a gente tira da lipoaspiração, e eu vou enxertar nos músculos do seu abdômen com a ideia de tonificar mais esses músculos e também melhorar o grau de definição. Então, mesmo que você não esteja hoje com o corpo super esculpido, se você for para academia, se você se imperar na sua dieta no pós-operatório, com certeza um resultado extraordinário vai chegar.
Esse foi nosso vídeo de abdominoplastia, espero que tenha sido claro para você, trouxe pontos diferentes do nosso último vídeo, isso é uma coisa importante de eu te falar. Se você quer continuar me acompanhando, entendendo um pouco mais sobre cirurgia plástica, não deixa de se inscrever no canal, dá também sua curtida aqui e comenta suas dúvidas. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Até o nosso próximo vídeo.